Nós vamos começar o culto desta manhã, meditando na palavra do Senhor. E eu tirei como um tema dessa mensagem, quando Deus quer agir. Quando Deus quer agir. O título parece um pouquinho meio contraditório, porque Deus está sempre em ação. Deus ele não para. A Bíblia nos fala que não dorme, o salmista diz, não dorme e nem dormita o Deus de Israel. Jesus fala que ele trabalha e Deus trabalha até hoje. Há uma citação a respeito disso. E o trabalhar é ação, Deus está sempre agindo. Mas esse título que eu coloquei, Quando Deus Quer Agir, durante o entendimento aqui da mensagem, que eu pretendo passar nessa manhã, nós vamos entender o quando o Deus quer agir, porque eu dei esse título, que é muito importante. E o texto que eu vou tomar como base, ele se encontra em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, o capítulo 12. Vai falar do chamamento de Abraão. Nós vamos estar lendo aqui só 3 ou 4 versículos só. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Como eu disse, o texto de que quando Deus quer agir, e nós sempre precisamos entender a eternidade de Deus. Deus sempre agiu de muitas maneiras, por meio da sua poderosa palavra. Então, podemos ver, ele criou o universo, ele criou o mundo, ele criou as plantas, os animais, e a água, o rio, tudo foi Deus que fez com a sua palavra. É o agir de Deus. E depois ele fez um homem. Ele fez um homem. E o homem, segundo a gente vê na Bíblia, e os teólogos, e a própria Bíblia nos mostra, o homem é a criação perfeita de Deus. O homem é uma criação perfeita de Deus. O coração coroou com a criação do homem, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. As outras criações que Deus fez, o universo e as outras partes, não tem nada de semelhança com Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Tem sua vontade própria. Então, aqui já é uma diferença. E Deus, como Ele é a fonte do amor, Ele ama o homem. A Bíblia fala que Deus até ama o pecador. Ele não aceita o pecado, ele não convive, mas Ele ama. E por Deus nos amar, Ele tem tido um cuidado especial por nós, né? Mas nós precisamos fazer uma diferença aqui, bem grande. Deus tem um compromisso com a humanidade. Tanto ímpio como os bons. A Bíblia também fala isso. Ele manda chuva sobre os bons e sobre os ruins. Deus, ele tem esse compromisso de manter o universo, o mundo, tudo em perfeita harmonia, tanto para bom e para ruim. Tanto para aqueles que são os filhos deles e não. Por isso que eu estou dizendo, porque há uma diferença. Somos criaturas de Deus. Uma turma é criatura de Deus e outra são os filhos de Deus. Precisamos entender isso. Há uma distinção. É comum todo mundo dizer, somos filhos de Deus. Não, pela Bíblia, nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que passaram por uma nova regeneração, aceitando Jesus como Salvador. E o próprio João, onde fala a respeito sobre a salvação, ele disse, aqueles que o aceitaram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram. Então, aqueles que creram que Jesus morreu na cruz e o aceitou, são filhos de Deus. Os demais são criaturas. Mas Deus,
como é a fonte do amor, ele é a fonte da misericórdia, e justo, dentro desse atributo que ele tem cuidado de todos, no controle do universo, em controle de tudo, ele tem cuidado. Mas com os filhos de Deus, ele tem um cuidado especial. E eu gostaria de falar a respeito sobre esse cuidado especial de Deus com seus filhos, que muitas vezes é de uma maneira que nós podemos assim chamar a nossos olhos, com todo respeito a Deus, é uma maneira estranha de Deus agir. Eu estou dizendo com todo respeito, porque eu temo às vezes de falar uma coisa que eu penso e eu posso estar ofendendo a Deus, na minha ignorância, porque nós não conhecemos tudo de Deus. Mas, por que nós somos assim? Porque, em primeiro lugar, muitas vezes nós não entendemos ainda os atributos de Deus. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele pode todas as coisas, ele é justo, ele tem todos os atributos, ele é perfeito. E nós, na nossa imperfeição, nós não entendemos as coisas. A respeito do cuidado de Deus, muitas coisas nos passam despercebidas. Às vezes não consegue perceber a correria do mundo, os estudos, o pouco tempo ido à casa de Deus, o pouco tempo a leitura da palavra de Deus, nós nos apropriamos de coisas mais fáceis. E esquecemos que essa criação do mundo, o ar, onde tudo que temos, o emprego, tudo que parte, escola, professores, alimentação, tudo vem de Deus. Mas por causa de nós sermos imediatistas, queremos tudo ao mesmo tempo, é que às vezes nós não entendemos as coisas de Deus. É por isso que eu dei como título, Quando Deus Quer Agir, e eu li a respeito de Abraão. Abraão estava na terra dele. Deus chegou perto de Abraão e falou para Abraão, como está escrito aqui, sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei. Vamos analisar alguns pontos que não está na Bíblia que eu vou falar. Não está escrito aqui, mas eu estou dizendo porque é a lógica. Vamos analisar alguns pontos. Quando Deus falou para Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e depois nós vamos ver para frente, Deus citando o lugar que Abraão deveria ir, e Abraão já conhecia, porque ele é um homem experiente. Deus estava mandando ele sair da Mesopotâmia, dos Caldeus, essa cidade aqui ficava na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma cidade, nós podemos dizer hoje, do primeiro mundo, devido às escavações aí ecológicas. Lá já existia a questão da arqueologia, eles nos mostram que há muito tempo eles já sabiam escrever, lá tinha uns barros que eles escreviam, aquele uniforme, né? A letra uniforme, e já existia um avanço muito grande, era uma terra próspera, era uma campina, e Abraão já tinha feito a vida dele ali. E agora Deus está pedindo para ele sair, atravessar um deserto, mandando para um deserto, para uma terra árida. É um problema para questionar. Depois Deus fala para ele, de ti farei uma grande nação. Aqui na Bíblia fala que era Abraão na idade de 70 anos. Nessa época, depois do dilúvio, Deus encurtou o tempo de vida. Então, uma pessoa com 70 anos, sair da terra dele, desenvolver para começar tudo de novo. É algo que, se a gente olhar, não compensa. Estou com 70 anos. O terceiro ponto, uma mulher estéril. Sara, eu vou falar aqui, Abraão, Deus trocou o nome. O certo, no começo, é Abrão. Depois Deus muda o nome dele para Abraão. E Sara é Sarai, muda para Sara. Mas eu já vou usar o nome de Abraão e Sara. Foi importante para mim, esses detalhes de como chamava antes. Às vezes a pessoa pode estar dizendo, não, ele é Abrão que ele chamou. Tudo bem, Deus mudou o nome. Para mim, a Bíblia também nos mostra que Abraão mudou o nome porque é pai de todas as nações. Então, e Sara, ou Sarai, como vocês quiserem, mas eu vou usar Sara para ficar mais fácil, ela não podia ter filho, ela é estéril. Como começar uma grande nação, multiplicar, aumentar, encher a terra de um povo escolhido de Deus, de uma mulher estéril? Então aqui entra o título, quando Deus quer agir.
Agora que está entendendo. Quando Deus quer agir, não importa se a mulher é estéril, não importa a idade avançada, não importa o lugar que tem que ir, é Deus que está no comando. Então, Abraão podia questionar tudo isso. E outra coisa, para Abraão se locomover, estava muito difícil, porque calcula-se que tinha 1.000 homens ali, 1.000 pessoas, que era entre servos e os ajudantes, porque eles deduzem isso, porque ele tinha 300 homens de guarda, ele que o protegia. Então ele ia deslocar com 1.000 pessoas, criança, adulto, animais, e uma porção de coisas. Deixar o conforto que ele estava em casa, eles tinham tudo direitinho, e agora ia sair, e como a Bíblia nos mostra, que ele foi mudando de tenda em tenda, foi armando barraca, né, condições precárias, né, não tem uma água corrente, não tem um banheiro, não tem nada. A tenda é Cristo, depois os animais e uma porção de coisa. Então, eu estou falando tudo isso que poderia ter questionado. Abraão, a Bíblia não fala se ele falou ou se alguém falou isso aí para ele. Eu estou deduzindo isso que é lógico. Você está num lugar há muito tempo, a idade, e depois Deus mostra um plano, como eu acabei de falar, uma pessoa com a idade, mandando para um lugar deserto começar uma grande nação. É algo que a gente questiona. Por que Deus vai querer mudar? Mas o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia fala: partiu, pois, Abraão, como Deus lhe ordenara. Então, o primeiro ponto, vamos gravar bem isso, a respeito da atuação de Deus na nossa vida, é a obediência. Muitas vezes, nós estamos pedindo as coisas para Deus, nós estamos orando, nós estamos cansados de querer resolver um problema, mas não somos obedientes. Os problemas que eu questionei aqui com Abraão é o mesmo que nós temos hoje em dia. Quando nós pedimos algo para Deus, de repente Deus quer que mudemos de lugar. Deus quer que tomemos uma posição. E Deus nos manda para um lugar escuro, que nós não estamos enxergando. E a gente não obedece. Com todas essas condições, Abraão obedeceu. É para partir? Vou partir. Ele obedeceu. E saiu e foi com Sara, com a esposa dele, levando a turma. Logo de cara, ao chegar na terra que Deus havia dito, ele já chegou, ele viaja lá, não sei quanto período, e quando ele chega, há uma grande fome. Ele já chegou lá, era uma grande fome. A terra que Deus prometeu para ele se prosperar, fazer uma grande nação, agora estava tendo uma grande fome. E ele teve que sair de lá para ir para o Egito. Ele já enfrentou um problema. Deus mandou vir para um lugar, Deus me falou isso, falou aquilo que vai fazer, e agora? Ele desce para o Egito, no Egito vai acontecer vários problemas, ele tem que usar, bem verdade, né, meia verdade, porque ele disse que a Sara não era esposa, baseando que era prima, parente, e o rei leva a Sara para ficar com ele, e ali vai decorrendo alguma coisa, depois acaba não acontecendo nada, porque Deus vai ter interferência de Deus. Depois nós vamos ver guerra, vai aparecer ali Ló é levado como escravo, o sobrinho dele, e ele vai lá, luta, traz de volta, e vai enfrentar uns reis, e vai enfrentar bastante coisa, e o tempo vai passando. Só problema, não foi tranquilo. Mas todos esses problemas que passou na vida de Abraão, desde quando Deus o chamou, Deus não o abandonou. Deus estava com ele em todos os sentidos, porque foi tudo superado. Ele conseguiu vitória, no Egito Deus o livrou. A Bíblia vai contando isso, Deus era com ele. Ele teve bastante dificuldade, bastante problema, mas Deus não o abandonou. É isso que nós não temos noção. E Deus prometeu, ele estava com 70 anos. Isaac, eu estou sendo assim um pouquinho mais rápido, por causa do tempo, mas é para estar um raciocínio. Depois vamos ler direitinho a Bíblia. Deus o chamou, ele estava com 70 anos, prometeu de fazer dele uma grande nação. 30 anos se passaram, para depois nascer Isaac, a promessa. Então veja bem, 30 anos, não foi rápido.
É isso que eu estou dizendo. Nós somos imediatistas, queremos um negócio já. Porque se Deus tem todo o poder, já chamou, por que não chamou ele com 70 anos, com 72, 71, ele lá na terra já nascesse Isaac, e com 100 anos ele já teria 10 ou 20 filhos. Já saiu 1, 2 por ano, gêmeo. Não, demorou 30 anos para que nascesse o filho. É quando Deus quer agir. Não é da nossa maneira. E agora nós vamos aprendendo com Abraão, que quando o Abraão saiu, olha por que Deus usa. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não. Mas a Bíblia não deixa bem claro para a gente entender isso. Quando Deus chamou em Abraão, Abraão apenas obedeceu. O texto está bem claro. Ele obedeceu e saiu. Ele foi obediente. No decorrer desses 30 anos, com tudo que foi acontecendo, coisas difíceis, coisas ruins, teve coisas boas também. Durante esse tempo, aí vai ter uma aliança de Abraão e Deus, um concerto, e vai tendo as coisas, ele começou a ter a fé. Aí ele creu, mas no começo ele obedeceu, mandou ele ir. Com o passar do tempo, ele foi adquirindo fé. Porque, eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas falam, aumenta a minha fé, eu quero ter mais fé, mas não quer obedecer. Abraão, ele começou a adquirir a fé com maior firmeza, que nós vamos ver em Hebreu, ele vai cair na galeria dos homens da fé, pela fé, Abraão vai mostrando esses pontos, mas primeiro ele obedeceu. Ele obedeceu. E quando tudo já parecia estar de acordo, arrumado na vida de Abraão, nasceu Isaac, Deus vem e pede para ele matá-lo, sacrificar Isaac. Vamos agora pensar, eu não sei, quem já perdeu um filho? Eu perdi um, Deus o levou. E quem já passou por morte assim, principalmente de filho, é uma dor muito grande, eu creio, não tem como expressar, porque eu perdi pai, perdi mãe, perdi irmão, perdi esposa. Mas um filho é algo, não tem como explicar, é uma dor muito grande. É algo que nunca se apaga, já faz tantos anos que meu filho partiu, mas a gente não vai. Agora imagine Deus pedindo para Abraão sacrificar Isaac. E onde Deus pediu para que ele fizesse o sacrifício foi no Monte Moriá. Era 3 dias de jornada. Abraão pega a lenha, cutelo, a faca, o cutelo que chama na época, e vai preparar para fazer o sacrifício. Isaac não sabia de nada. Ele caminhou 3 dias e 3 noites. Eu imagino a situação desse homem. Esses 3 dias caminhando, é um morro, uma montanha, olhando que ia matar o herdeiro, o filho que ele tanto também queria. A promessa que Deus fez, fazer uma grande nação, e muitas coisas se juntando. Isaac não era criança, não era neném novo, não. Ele já podia estar com uns 13 a 14 anos, não lembro. Já tinha circuncidado, ele foi andando, ele ajudou a carregar a lenha. E agora ele teria que tirar a vida do próprio filho. Ele deve ter ficado pensando, eu estava muito bem na Mesopotâmia, eu não tinha nenhum filho, eu não teria nenhum problema desse, saí, sofri, e agora eu vou ter que matar meu próprio filho. Mas durante esse percurso, ele meditou, ele viu provavelmente que Deus o havia feito tanta coisa. E a Bíblia nos fala, no Novo Testamento, que ele levou para sacrificar porque ele tinha fé que Deus poderia ressuscitá-lo novamente. Por isso que eu estou dizendo esse ponto, porque agora, esses 30 anos, ele começou a andar obedecendo a Deus, ele adquiriu a fé, ele já tinha obediência, ele adquiriu a fé e a crença do que Deus... A fé e crença como estão juntas. Ele adquiriu isso. E aí ele vai, e depois que ele vai para matá-lo, aí aparece um anjo, que não é para acontecer isso, o anjo tira, tem um cordeiro, e ele sacrifica o cordeiro. E a Bíblia fala, se vocês verem lá no versículo 20, do capítulo 22, Deus fala, porque tu obedeceste. Agora sim, Abraão, porque tu obedeceste. Deus fala de novo para ele,
No início Deus não fala, ele saiu e obedeceu. Mas agora aqui com Isaac, Deus fala para, porque tu obedeceste, tu foste obediente. E eu vou dizer algo que às vezes a gente fica pensando, mas então Deus tirou Abraão, o que Deus fez para Abraão? Nós sabemos a história inteira hoje, essa descendência, esse povão, tudo que está aí, Jesus veio, a semente de Abraão, saiu ali, veio de Abraão, e nós temos tudo isso que tem aí, que Abraão não viu, porque ele não sabe como que está hoje o Evangelho. Mas Abraão viu algo que foi maravilhoso. Abraão viu algo que o próprio Jesus disse. Abraão viu o meu dia e se regozijou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. E fazendo referência no sacrifício lá no Monte Moriá, que era para sacrificar Isaac. Ali estava montando uma representação de Jesus, o sacrifício de Jesus. Abraão viu isso. A Bíblia fala que ele, o próprio Jesus dizendo que ele se regozijou. E depois nasceu Isaac. E eu gostaria de falar uma coisa interessante, que é, quando eu falei no começo, que ele podia questionar, Sara é estéril, eu já estou com o corpo amortecido. E quando ia nascer Isaac, Deus falou para ele que ia nascer, ele virou o rosto e riu. Porque ele tinha o corpo amortecido. Ele estava com 100 anos, quando Isaac, que Deus falou. Ele teve um vacilo. Mas quando Deus quer agir, é interessante. Quando Deus falou que ia nascer Isaac, eu falei que é problema, que da idade dele não podia ter. Nasceu Isaac. Passou 27 anos, 30 anos mais ou menos, 30 e pouco. Sara morreu. Com 40, ele viveu 170 anos. Mais ou menos, ele estava com 140 anos. 40 anos a mais do 100 quando nasceu Isaac. Ele casou-se com Quetura e teve 5 filhos. Veja bem, 40 anos a mais. Com 70, o dobro. Com 70, ele achou que não podia começar. Agora, o dobro, 70 anos a mais. Ele casou novamente e teve 5 herdeiros. É quando Deus quer agir, meus irmãos. Nós não temos que ficar com medo, nós não precisamos ficar temerosos. Então, aqui Abraão mostrou a obediência. É um dos fatores para que Deus age em nossa vida. O segundo, logicamente, é a fé. Vou falar rapidamente de José do Egito. José do Egito, nós sabemos a história, quem não sabe, vamos ler, que está mais para frente aqui um pouquinho. Ele teve 2 sonhos, com feixes de lenha, ele foi com os irmãos deles pegar lenha, 11 feixes, e um ficou de pé, os outros dobraram, se curvaram perante. Depois ele teve um sonho, que ele era uma estrela, a lua, o sol e 11 estrelas, e o sol ajoelharam perante ele. Ele contou para o pai, e o próprio pai falou: que sonho é esse? Ele teve uma visão que ele ia se tornar algo importante, ou ia se tornar um rei, algo muito importante, que os próprios irmãos iriam ajoelhar perante ele. E dentro disso aí, houve umas invejas dentro dos irmãos, já começou a inveja com ele, porque ele era queridinho do pai. E um dia ele vai lá saber dos irmãos dele, os irmãos dele vê ele com a capa que o pai vem, e eles falam: vamos matá-lo, porque eu quero ver se nós vamos ajoelhar perante alguém. Vamos matá-lo, porque eu quero ver se eu vou ter que ajoelhar na frente dele. Esquecendo que quando Deus quer agir. Aí, vamos jogar ele no poço. Ele estava pensando, nisso passa os ismaelitas, e eles pensam em vender. E eles vão e vendem. E José vai para o Egito, vai como escravo. Saí dali e foi como escravo. No Egito, e vão lembrar que sempre vai falando assim, e Deus o ajudava. Deus estava com ele. No Egito, Deus estava com ele. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar,
as coisas começaram a se progredir. O Potifar começou a ver, porque Deus era com José, e tudo que fazia dava certo, ele começou a melhorar, a situação dele foi ficando boa, o Potifar, e o Potifar deixou tudo na mão dele. Só que aí aparece a esposa de Potifar. A Bíblia fala que que José era bonito, era formoso. Chamou atenção também, né? E a esposa de Potifar começou a dar em cima e vai dando aquele lance. E ele foge. E quando numa investida dela, ela quer apertar, ele fala para ela assim: olha, o seu marido me deixou como mordomo desta casa, me deu acesso a tudo. O seu marido tem sido bom para ele. Ele fala isso, eu estou falando na mesma coisa, ele fala mais ou menos isso. O seu marido tem feito tudo. Como poderia eu fazer tamanho afronto a Deus e ao seu marido? O interessante aqui é que naquele tempo não tinha lei ainda, não os adulterarás. Interessante, já pensaram nisso? Porque isso aqui veio em Moisés. Mas o problema de José foi a criação que ele tivera vindo de Abraão. É caráter. Quando você tem caráter, uma criação criada dentro de um caráter, mandamento não é o tanto problema. A lei, ela só é ruim para aquelas pessoas que não têm caráter. A pessoa que tem um caráter formado, tem princípio básico, principalmente princípios de Deus. E nós podemos afirmar que José, como neto de Abraão, ele tinha princípios da palavra de Deus, porque eles iam contando, sabendo dos feitos de Abraão, o que Deus fizeram. Não tinha Bíblia, não tinha lei, não tinha nada, mas tinha o princípio, tinha caráter. O que falta hoje na humanidade, com toda sinceridade, está faltando caráter nos nossos líderes, está faltando caráter nos nossos professores, nos nossos empresários, faltando princípio, verá colocando fogo no Amazonas, matando os animais, a criação de Deus. Isso é porque não tem princípio, é ganância. Agora, quando a pessoa é criada dentro de um princípio, principalmente um princípio que Deus é o Criador, que Deus está no comando, o mundo é melhor. E nós vamos ver rapidamente que José foi preso. Agora presta atenção, mas o que aconteceu? A fé, eu estou falando da fé, ele não se extraviou, ele não errou, ele podia falar assim: olha, aqui ó, eu fui vendido pelos irmãos, eu estou como escravo e agora estou preso. Que sonho que é esse? Mas ele mantou firme. Isso é fé. Ele tinha firmeza que Deus iria restaurar. E depois, falando rapidamente, vai o copeiro e um padeiro vai preso lá do rei e tem sonho. Aí conta o sonho para ele, ele interpreta o sonho e depois, para vocês conhecerem melhor, vão ler a respeito disso. E acontece, o padeiro morre e o copeiro volta a servir. E ele fala para o copeiro: olha, quando você sair daqui, fala para o rei de mim. E o copeiro saiu e não falou nada. A Bíblia fala que passou 2 anos, o copeiro não falou. Agora veja, quando Deus quer agir. 2 anos, esperando o copeiro falar alguma coisa, o copeiro não falou nada. Aí Deus, agindo agora, o agir de Deus, ele manda um sonho no faraó sobre vaca gorda, vaca magra, depois vamos entender. E aí o rei chama os magos para interpretar o sonho, ninguém consegue, a situação fica difícil. Aí o copeiro lembra, falou: rei, há 2 anos, quando eu estava preso, e conta isso aí, e Deus manda chamar José, e José vem. Eu quero dizer então, agora a fé. Deus, durante a dificuldade tanto de Abraão como de José, Deus nunca o abandonou. O problema é o tempo. Deus não está limitado a tempo. Deus não está limitado a tempo. É bom a gente prestar bem atenção que é em Gálatas, mas é em Gálatas mesmo, a Bíblia fala assim: chegando à primazia do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz. Homem nascido de mulher. Chegado à primazia do tempo. O problema é que nós temos que entender que se nós estamos pedindo, clamando algo ao Deus, e nós encaixamos dentro disso aqui obediência, fé.
e gratidão. Não vai dar tempo de falar, eu ia falar sobre Davi, que é 3 pontos: fé, obediência e gratidão. Sede grato. Como salmista, o Salmo de Davi lhes agradece. Guidarei a Deus pelos teus benefícios comigo. Se nós encaixamos em todas essas 3 condições mostradas aqui, como os filhos de Deus, né? Fé, obediência, gratidão, e não está acontecendo o que nós estamos pedindo, é porque é o tempo de Deus. Abraão demorou 30 anos para nascer o filho. José deve ter dado uns 30 também, se a gente for somando aí o tempo que ele ficou preso, ficou longe, quanto tempo foi preso, quantas coisas aconteceu. Davi foi ungido para ser rei de Israel. Ele, quando ele chegou em Israel, não estava um tapete vermelho lá para ele entrar para reinar, estava um gigante para ele lutar contra o gigante. Demorou 10 anos para ele ser rei de Israel. 10 anos ele ficou fugindo de Saul, em montanha, morando em caverna. Então, nós temos que deixar de ser imediatista perante Deus. Temos que tomar cuidado. Nós temos que esperar o tempo de Deus. O salmista fala muito isso. Esperei pacientemente no Senhor e Ele me atendeu. É o tempo de Deus. Gostaria que nós meditássemos nessa palavra e seria bom que lesse a respeito de Abraão e a respeito de José, para que entenda melhor, né? E um pouco de Davi também, para que essa mensagem fique bem clara na maneira de Deus agir. A Bíblia é a resposta para o nosso problema. A Bíblia é a resposta. Mas temos que ser obedientes e entender. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, te agradeço pela tua palavra, por esse dia. Quero te agradecer pelo pastor Ará, pela sua esposa, Deus, que tem dedicadamente trabalhando aqui a respeito do som, colocando tudo em ordem. Que o Senhor esteja abençoando, suprindo a necessidade e dificuldade deles, ó Deus. E também os diáconos que têm trabalhado aqui na igreja, na secretaria, o jovem que tem disposto aí a ajudar nesses problemas. Que o Senhor esteja, ó Deus, recompensando, porque é a tua compensação, o que vem de ti, vale muito mais que o ouro e a prata. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.